Fala fiel, beleza? Hoje jornalistas criticam o trabalho de Fernando Lázaro. Para ver mais, deixe o like e se inscreva no canal. Fernando Lázaro, assumindo o Corinthians, novato, né? Já tocou o barco aí na equipe alguns jogos, né? Entre a saída do Silvinho, a chegada do Vitor Pereira. Dia 29 tem clássico com o São Paulo no Morumbi. Já tem esse desafio aí pela frente. E o do Ivo vai. E a gente pensando assim, o que esperar do Fernando Lázaro? Terá tempo? Terão paciência com o Lázaro? Não que o Lázaro seja um cara que surgiu do nada. Sim, não. Ao contrário. Super relação com o Corinthians, filho rodagem, do Super... tudo isso, se enfim. preparou Tem bastante. Conhecimento de clube, identificação. Tem feito uns testes aí na pré-temporada, tem testado variações. É Corinthians, algumas estão agradando e tal. Um cara que tá ali. Parece que os jogadores gostam dele, tem tudo isso. Mas é um novato no Corinthians, um Corinthians que no final do ano passado conseguiu chegar a uma decisão de Copa do Brasil, um Corinthians que deu a pinta de que realmente era outro time quando tinha os jogadores à disposição e tal. O Vitor Pereira conseguiu arrancar muita coisa desse time e agora é um Corinthians que vai ter esses jogadores aí, todos, mesmo time, mesmo elenco, jogadores envelhecidos e tal. Mas enfim, tem o Yuri Alberto definitivamente, tem o Maicon, todos à disposição. O que esperar do Lázaro? Vamos supor que ele arme um time para jogar um 4-4-1-1 para facilitar para o Renato Augusto, não ter que ficar recompondo muito atrás e trabalhar com o Yuri Alberto ali, porque o encaixe ano passado entre os dois foi elogiável. Roger Guedes, titular, tecnicamente é um jogador lá de campo, talvez o melhor que o Corinthians tem hoje. O Roger Guedes começou o ano jogando só com a bola, negligenciando o jogo sem bola. Terminou o ano ajudando. Vitor Pereira conseguiu fazer com que ele ajudasse. Se ele voltar para Se ele voltar para recompor de repente num sistema como esse, o quarteto, jogando pro time e jogando sem bola também, eu acho que o Fernando Lázaro tem um ponto a favor. Se o jogador parar de fazer, aí o comando técnico... Então a gente vai ter sinais de acordo com... Porque ele não vai... Eu acho, por exemplo, o fim do mundo, você, por exemplo, sacrificar um jogador que nem o Renato Augusto, que tem limites físicos e que é tecnicamente e... Não sei se tecnicamente o mais capaz, porque o Yuri Alberto também é jogador de nível muito alto hoje, mas jogador mais inteligente do time, um jogador essencial. Você não sacrifica esse jogador para facilitar para alguém que fisicamente tem mais condições de fazer a função de recomposição. Mas você acha que ele vai sacrificar? Então, se ele tiver que sacrificar, perde ponto. Se ele fizer aquilo que é o melhor para o time e não ceder a isso em detrimento, então a gente vai ter sinais durante a construção assim, para entender se ele vai realmente ter o comando desse elenco ou não. Eu acho que não vai ter como enganar. Mas aí pensando em sinais. Não enganá-lo, mas não vai ter como enganar a gente. Ele não ceda, porque ele é escolhido, um dos critérios que pesaram nessa escolha foi o fato de ter uma aceitação grande no elenco. Mas é aí que eu entro nos sinais. A gente pode pegar os sinais da passagem interina do Fernando. A passagem interina do Fernando Lázaro tem muita conversa com as lideranças. E isso é um sinal de que agora ele vai conversar com a liderança. E quando você conversa com as lideranças, o Renato Augusto teve uma gravação aqui com a gente ano passado, que ele conversou com o Vitor Pereira para dizer onde ele se sentia mais à vontade. Ele é um técnico em campo. Então, eu acho que essa gestão vai ser quase compartilhada. Então eu não vejo o Fernando indo muito para essa coisa de sacrificar, deixar um cara mais ainda mais com um cara como esse, né? Assim, ele se deu bem na base do diálogo. Seja assim. Ele entendeu que a melhor fase do Vitor foi dialogando com o elenco. Então, os sinais que você cita apontam para um Fernando Lázaro bem conciliador, assim, para juntar todas as grandes lideranças do elenco. O elenco do Corinthians permite isso. E ele conhece o Corinthians, por mais que o grande público não conheça tanto, o Fernando conhece o Corinthians como poucos. Ele sabe onde ele está pisando, ele sabe o que o Corinthians pensou na temporada passada, o que teve que pensar agora numa mudança de rota, porque queria o Vitor Pereira sim continuando, não por acaso dói até hoje a maneira como saiu. Então assim, ele sabe tudo que está passando para ele não chegar lá e virar, mas a minha convicção aqui demanda um Renato. Não. O momento, eu acho que vai muito além da minha convicção numa primeira passagem oficial. E só para achar uma palavra exata. Só para tentar achar sinais, porque tudo aquilo também, né, eu concordo contigo. É uma imaginação nossa, a bola nem rolou. Só para usar a palavra exata, eu usei a palavra, não vai ter como enganar, não é isso. Não vai ter como a gente não perceber. Sim. Vai ser perceptível. Eu acho que, como o mentor do Lázaro, Tite, fala, o campo vai gritar ali pra gente como é que o Lázaro tá lidando com esse início de trabalho. Quem fala isso? O mentor do Lázaro, Tite. O Tite, que aliás,
Aliás... Tá na praça? Eu vou falar uma coisa, sem querer ser chato, já sendo bem desagradável, eu acho que é uma sombra. Eu acho Por mais que o Tite, assim, no período sabático, não, eu quero ir pra Europa e tal, a gente sabe como é que é. A coisa aperta e tal, chega lá, bate na portinha, Tite, vamos conversar. Quem é o maior técnico do Brasil nesse momento? Brasileiro. Brasileiro nesse momento? Olhando os clubes daqui dentro, o mercado interno, quem é o maior técnico brasileiro nesse momento? Tite. Óbvio. Não, eu acho que, claro que ele é uma Pro sombra. Corinthians tem a relação. Corinthians Mais ele ainda. seria sempre mais. Agora, aí tem uma coisa. É óbvio que o Corinthians, ao escolher o Fernando Lázaro, não escolheu o Lázaro porque acha ele simpático, um cara legal, bonito. Ou coloca lá pra esperar o Tite. Eu acho que a Por que não? Não, eu acho que a escolha ela se dá Também por isso. evidentemente por uma série de fatores, não esses que eu citei. O Birner acho que sim. Nem a simpatia nem a beleza, ao contrário do que pensa o Birner. O Vitor Birner é um cara que joga pela aparência, né? Isso aí. Você me conhece bem, né? Por isso você fala isso. Vitor Birner, rindo, né? só um parênteses rapidinho. O Vitor Birner, esses dias, num cara a cara que a gente fez uma coisa do tipo, ele escolheu um jogador... E aí, fiel, o que acham? Nos diga aqui embaixo. Um abraço e vai Corinthians!